Este curso de curta duração, intitulado Conscientização da Sinalização de Acessibilidade, tem por autoria Jonas Benito Nogueira Pinto, homem, tem 61 anos, de etnia caucasiana, de cor de pele branca, com olhos castanho claros, com estatura de 1,75 metros, pesando 80 quilos, com cabelos castanho escuros, de comprimento curto, possui sardas no rosto e cursa o terceiro período de biomedicina. E essa pessoa quem vos fala, me chamo Caio Francisco Stadler Santos, sou homem, tenho 34 anos, de etnia caucasiana, de cor de pele branca, com olhos castanhos esverdeados, tenho 1,82 m, peso 110 quilos, tenho cabelos pretos com comprimentos bem curto, sardas no rosto, tenho barba de comprimento médio, de coloração ruiva e castanha, e estou cursando o quarto período de fisioterapia da Universidade Anhanguera. Monitora estricto deste curso foi a Daniela dos Santos Pereira e a orientadora, professora doutora Deise Centúrio da Silva. Segundo dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil, cerca de 45 milhões de habitantes se reconhece uma pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, conforme a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, onde institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência quem possui um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Com isso, se faz necessário falar sobre acessibilidade, que citado em um estudo por Manzini em 2005 como a possibilidade e condições de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaços mobiliários, equipamentos urbanos e elementos. No ano de 1985, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, criou a norma brasileira NBR 9050, que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural e de edificações às condições de acessibilidade. Ela teve atualizações no decorrer dos anos, e a última foi no ano de 2021, alterando critérios e parâmetros técnicos, inclusive questões sobre a sinalização. A sinalização deve ser autoexplicativa, perceptível e legível para todos, inclusive as pessoas com deficiência, e deve ser disposta
em relação à localização, altura, diagramação e contraste. Elas podem ser classificadas como sinalização de localização, que orientam para a localização de um determinado elemento em um espaço. Sinalização de advertência, que tem a propriedade de alerta prévio a uma instrução. Sinalização de instrução, que tem propriedade de instruir uma ação de forma positiva e afirmativa, quando utilizados em rotas de fuga ou situações de risco, devem preferencialmente não ser intermitentes de forma contínua. Trazemos algumas importâncias da sinalização. Em um estudo realizado por Santos, 2016, relata que um ambiente se torna mais agradável e mais seguro para seus usuários se estiverem bem sinalizados e com acessibilidade adequada. Pessoas com deficiência visual podem se deparar com situações de perigo ou obstáculos durante seus deslocamentos. Utilizam informações táteis, bengalas de rastreamento ou a sola de seus sapatos para se localizar. Sempre é importante ressaltarmos algumas recomendações. Estar sempre à disposição para auxiliar uma pessoa com deficiência visual em situações urbanas, como por exemplo, ao atravessar uma rua, pois esta pode ter algum buraco, causando assim um acidente. Uma outra recomendação seria sempre usar um contraste visual adequado, onde deve ser utilizado para identificar perigos em potencial. Se os batentes em volta das portas tiverem contraste visual com as paredes, a oportunidade de identificar a presença da porta está disponível, mesmo quando a porta estiver aberta. Outra recomendação: a sinalização tátil e visual no piso deve assegurar sua identificação por pessoas de baixa visão, tanto quanto por pessoas cegas. E a última que deixamos recomendados é que não devemos, por exemplo, passar a mão em cães-guias sem a permissão da pessoa que este acompanha, pois ele está em trabalho e pode atrapalhar um cão que foi treinado e podendo causar um acidente. Em um momento de reflexão, devemos pensar se realmente vivemos em uma sociedade igualitária e acessível, se temos a empatia de possibilitar acesso e condições iguais a todos. Para encerrar, deixamos uma frase da NBR 9050 que diz: a informação deve ser clara e precisa para ser facilmente entendida e não ambígua. Aqui estão as referências que utilizamos para a produção deste curso. A Lei 13.000, retirada no site do Planalto do Governo Federal. O artigo de Manzini, intitulado Inclusão e Acessibilidade.
Um artigo retirado do site do governo federal sobre políticas públicas levam acessibilidade e autonomia para pessoas com deficiência. E um último artigo de Emília Caroline dos Santos, intitulado Acessibilidade e Sinalização no Ambiente Educacional, um estudo de caso na Escola Municipal Especial Vigília Pereira. E por fim, gostaríamos de deixar nosso agradecimento ao 4º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica de Ensino à Distância, 4º Simpict EAD. E aqui estão os nossos nomes completos. Eu, Caio Francisco Stadler Santos, meu e-mail personal caiosantos@gmail.com, do outro autor Jonas Benito Nogueira Pinto, o e-mail dele jonas.benito@hotmail.com, da monitora Daniela dos Santos Pereira, o e-mail danirabito@yahoo.com.br, e da doutora professora Deise Centurion da Silva, o e-mail deisecenturion@yahoo.com.br. Qualquer dúvida, podem entrar em contato através deste e-mail.